vocês. Vamos fazer hoje, no dia 2 de junho, quarta-feira, o anexo 3 do Guia de Orientação de junho. Vamos fazer essas atividades sobre Sistema Monetário Brasileiro. Então, observe a tabela de preços na Escola João José Feres. Vamos ter uma quadrilha, uma festa junina. E temos uma tabela de preço na festa. Em toda festa junina, nós temos que saber o preço dos produtos, né? Para que a gente possa comprar. Então, aí nós temos a pescaria, R$2, a pipoca, R$1,50, o bolo de fubá, R$3, o refrigerante, R$1,80, a canjica, R$2,30 e o pastel, R$1,75. Vamos para as questões. Carlos irá comprar 2 refrigerantes e um pedaço do bolo de fubá. Então, depois ele quer pescar, quer pescar 3 vezes. Quanto Carlos gastará? Vejam, então eu tenho aí o quê? Os 2 refrigerantes. Eu tenho que saber quanto que ele vai gastar em 2 refrigerantes. Vamos lá. Vou colocar o A aqui, né? É a terceiro exercício A. Ele vai tomar 2 refrigerantes. Se o refrigerante é R$1,80, eu vou fazer vezes 2 para saber quanto ele irá gastar só de refrigerante. Tabuada do 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Conto a vírgula, ó, quantas casas eu tenho, depois da vírgula, 1, 2. E conto aqui também, 1, 2, e ponho a vírgula. Então, de refrigerante, ele vai gastar R$3,60. Aí, eu descobri que só de refrigerante ele vai gastar R$3,60. E ele vai comprar um pedaço de bolo. Quanto é o bolo de fubá? R$3, né? Então, ó, ele vai gastar R$3,60 mais R$3 no bolo de fubá. Só que ele também quer pescar. Então, deixa eu fazer, vamos fazer então primeiro a pescaria. Ele quer pescar 3 vezes. Então, eu vou lá na pescaria e vou ver quanto ele vai gastar na pescaria. Então, R$2 a pescaria, vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Conto as casas que vem depois da vírgula, 1, 2, 1, 2. Na pescaria, ele vai gastar R$6. Então, aqui é pescaria, aqui é o refrigerante e ele vai gastar no bolo também. Então, vamos lá, ó, o bolo de fubá ele pegou um pedaço, o refrigerante R$3,60 e a pescaria R$6. Quanto ele vai gastar? 6, ó, 6, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 6, 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. Ó, coloco vírgula embaixo de vírgula. Ou 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, quanto ele vai gastar ao todo? Ele vai gastar R$12,60. Quanto Carlos gastará? Carlos gastará
R$12,60, certo? Agora vamos para a B. Carlos pretende levar R$20. Depois da festa, com quantos reais ele ficará? Então, aqui, ó, vamos fazer a B aqui, ó. Vejam, o Carlos vai levar R$20. E ele vai gastar R$12,60. Ele quer saber quanto que ele vai levar embora, se vai sobrar alguma coisa para ele. Então, ele vai fazer a conta de menos para ver quanto que vai sobrar, quanto que ele vai ter quando ele for embora da festa, tá? Então, 0 mais 0, 0 menos 0, 0. 6, dá para tirar de 0? Não. O que eu faço? Vou lá no vizinho. Ô vizinho, você tem para me emprestar? Não. O que ele faz? Vai lá no outro vizinho. Vizinho, você tem para me emprestar? Tenho. O que eu faço? Ó, o vizinho que tinha 2, ele deu 1 para o 0. Se ele tinha 2, ele deu 1, ele fica com 1. Aí, o 0, ele agora tem, porque ele ficou com o valor de 10. Agora ele chega para esse vizinho e fala: ô vizinho, eu tenho 1 para te emprestar. Ele tinha 10, ele emprestou 1, ó, ele tinha 10, empresta 1, ele deu 1 aqui, ó, pro outro 0. E ele fica com 9. Agora dá para tirar, olha, porque o 10 é maior que 6. Eu tenho 10, tiro 6, fico com 4. Eu tenho 9, tiro 2, fico com 7. 1 menos 1, 0. Conto as casas, ó. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgula. Então, quantos reais ele ficará? Então, Carlos ficará com R$7,40. Certo? Deu para entender? Então, sempre quando eu tenho 0, um não dá para ajudar o outro, ele vai lá no último e depois ele vai voltando, dando emprestado, tá bom? Agora, quanto gastará quem comprar fichas de? Olha lá. 3 fichas de canjica e 2 de refrigerante. Agora, nós temos que ver aqui, ó. 3 fichas de canjica. A canjica custa R$ 2,30. Vamos, então, para a C. Vamos lá. A C. Então, eu coloquei A, B, C e D para ficar mais fácil, tá? Para não misturar. Então, aqui, na primeira, 3 fichas de canjica e 2 de refrigerante. Canjica é R$ 2,30. Ele quer 3 fichas. Então, ó, 2,30 vezes 3 fichas. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Conto, nunca esqueço, hein? Não é reais, eu tenho que contar essa vírgula também. Quantos números eu tenho depois dessa vírgula? 1, 2. Então, 1, 2, vírgula. Então, só de canjica, ele vai gastar R$ 6,90. E ele quer 2 fichas de refrigerante. O refrigerante é R$ 1,80.
Eu posso fazer 1,80 mais 1,80, como posso fazer 1,80 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Vou contar agora a vírgula. 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas, vírgula. Então, aqui de refrigerante, ele vai gastar R$3,60. Certo? Mas acabou a conta? Não. Agora eu quero saber, ó, quanto gastará quem comprar fichas. Então, eu tenho que saber o total que ele vai gastar. De canjica é R$6,90 e de refrigerante R$3,60. Então, agora eu vou ver o total do que ele vai gastar. R$6,90 mais R$3,60. 0 mais 0, 0. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula na adição, tá? 9 mais 6, guarda o 9 na cabeça e conta mais 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. Ó, 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, o total, ele vai gastar R$10,50. Quanto gastará quem comprar fichas? Ele vai gastar R$10,50 de ficha, certo? Agora aqui, ó, a B. Então, vamos para a C, ó, essa é a C, tá? A, B. Então, vamos fazer a B aqui, ó. A B. 2 fichas de pastel. O pastel é R$1,75. Então, vamos lá. 2 fichas de pastel. Posso fazer a adição quanto a multiplicação. 5 mais 5, 10. Vai 1. 7 mais 7, 14. Mais 1, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. 1, 2 casas, 1, 2 vírgula. Então, de pastel, ele vai gastar R$3,50, pastéis. E 3 bolos de fubá. Quanto que é o fubá? Olha lá, ó, R$3. Esse dá até para fazer de cabeça. Ó, se o bolo de fubá é R$3, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Ou seja, R$3 o bolo de fubá, vezes 3 fichas, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9. 1, 2 casas, 1, 2 casas, R$9 de bolo. Vou pôr bolo. Só tem ele de bolo, né? Do bolo. Agora eu quero saber ao todo, o total. Quanto que ele vai gastar? Eu quero saber o total. Se eu quero saber o total, eu vou fazer a conta de mais o resultado dos pastéis mais o resultado do bolo. R$9 mais R$3,50. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 9 mais 3, 12. 1, 2 casas, 1, 2 e vírgula. Então, ele vai gastar quanto? R$12,50 de ficha. Certo?
A C, vamos para a C. Arrumando aqui para vocês poderem entender. Agora, na C, a C, nós estamos na atividade C, a C, tá? 4 pipocas. Ele quer 4 pipocas e 4 refrigerantes. A pipoca custa R$ 1,50. A mesma coisa. Cada pipoca custa R$ 1,50. Ele quer 4 pipocas, então R$ 1,50 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. 4 mais 2, 6. Conto as casas para chegar na vírgula. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgulas. Então, ó, 4 pipocas vai ser, ele vai gastar R$ 6 de pipoca. Agora, o refrigerante. O refrigerante tá R$ 1,80. Cada refrigerante, R$ 1,80. Ele quer 4 refrigerantes, então multiplico por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Conto as casas até chegar na vírgula. 1, 2, sempre da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgula. Então, aí, de refrigerante, ele vai gastar R$ 7,20. Agora, eu quero saber o total, quanto ele vai gastar. Então, eu vou pegar 7,20 mais R$ 6. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 7 mais 6, 13. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, o total que ele vai gastar é R$ 13,20 em fichas. Porque aqui ele está falando, ó, quanto gastará quem comprar fichas, né? Então, ele vai gastar R$ 13,20 em fichas. E, por fim, 5 pescarias e 3 pastéis. Então, olha a pescaria, R$ 2. E o pastel, R$ 1,75. Vamos lá, então. Para a D, ó. 5 pescarias. A pescaria está R$ 2. Então, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu conto de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aí, eu posso fazer 2 mais 2 mais 2 mais... Não! A pescaria não é R$ 2? Quantas fichas eu quero de pescaria? 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Conto as casas para chegar na vírgula. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgula. Então, ele vai gastar R$ 10 na ficha de pescaria. Então, aqui é pescaria. Mas ele quer 3 pastéis também. O pastel tá R$ 1,75. 1,75 vezes 3 pastéis. Então, uma ficha é 1,75. 3, quanto que ele vai gastar? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22. Vão 2.
3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Conto as casas até chegar na vírgula. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgula. Então, ele vai gastar 5,25 em 3 pastéis. Agora, eu quero saber, ao todo, quanto ele vai gastar. Então, eu vou somar a pescaria mais os pastéis. Lembrando que, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 5 mais 0, 5. 1. Aqui é como se tivesse um 0. 1 mais 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Ou 1, 2 casa, vírgula. 1, 2 casa, vírgula. Então, o total, ele vai gastar R$15,25, certo? E essa foi a atividade. Não esqueçam de pintar, né? Olha que lindo esse desenho da festa junina. Não esqueçam de pintar, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!